E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje, esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Vamos falar de Pokémon. Eu tô muito feliz hoje. Frog, qual é a sua relação com Pokémon? Cara, eu gostava muito de Pokémon, muito. O episódio de hoje vai ser nostalgia pura, tá? Já vou avisando. Porque assim, eu lembro de ir no cinema ver esse filme, eu lembro de ganhar cartinha holográfica quando foi no cinema, eu tinha os joguinhos de Game Boy, eu conheci Pokémon pelos joguinhos de Game Boy e pelo desenho, eu não lembro qual veio primeiro, eu não sei o que apareceu primeiro na minha vida, eu não lembro o que apareceu primeiro no Brasil, mas hoje, enfim, é uma sugestão que eu queria trazer fazer um tempo já, na real, então a gente vai falar do Pokémon filme. Pokémon desconhecido. Nenhum dado disponível. Nenhum dado? Arcanine, Nidoking! Não perca seu tempo, meu jovem. É o mais avançado Pokémon. Jamais pode ser derrotado. Pra quem não pega na memória, nós vamos falar literalmente do primeiro filme do Pokémon, que é o filme do Mewtwo, pra quem, enfim, tem alguma memória. O Frog deu essa sugestão e não eu, e a gente lembrou que, tipo assim, é isso, o Frog foi ver no cinema, eu tive o VHS desse bagulho, eu lembro que vocês talvez tenham tido também. E eu, tipo, é isso, eu gosto muito, vocês vão notar como eu gosto de Pokémon nesse episódio, mas eu falei, beleza, vamos ver. E eu lembrei que eu gosto de Pokémon e eu já vou avisar antes que, assim, eu estudei pra esse episódio, então hoje a gente vai ser um evento, esse episódio vai ser um evento. Mas enfim, falando do filme, o filme é de 98, tá? Enfim, provavelmente no Brasil chegou lá pra 2000, mais ou menos, né? É o primeiro filme do Pokémon, o primeiro longa-metragem. O diretor é o Kunihiko Yuyuma, e, por sinal, assim, ele é o responsável por todos os filmes do Pokémon. Se você pegar do 1 até, acho que tá no 26, se eu não me engano. Ele dirigiu a maioria, se não todos os filmes do Pokémon. E se você tiver curiosidade de olhar na Netflix e tal, tem um remake, que é, tipo, eles refizeram a animação em 3D, então é meio esquisito, pra ser sincero, mas é basicamente o mesmo filme, é um remake de animação em 3D. E acho que a gente pode começar por aí, assim, tipo, eu tenho tatuagem de Pokémon, o Frog também, a gente gasta essa onda, de vez em nunca, assim, uma vez a cada 2 anos eu baixo o emulador no meu celular, então acho que a gente podia começar por aí, uma coisa mais abrangente. O Pokémon foi, talvez, a maior marca na infância da nossa geração, junto com Beyblade, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, assim, mas foi uma marca muito comercial, e caso você não saiba o que é Pokémon, é basicamente um mundo que tem rinha de animal legalizada. Resumindo muito, tem umas criaturas mágicas ao invés de animais, né? Umas criaturas diferentes. E aí a galerinha, as crianças, pegam os bichos pra sair na mão. E a gente não sabe se os bichos entendem o que tá acontecendo ou não. É uma questão relativa. Mas é isso, é botar os bichinhos pra brigar. Frog, podemos pensar a partir daí, então, talvez, assim, tipo, esse conceito de botar bicho pra brigar, não bichos, mas criaturas, vamos dizer assim, né? Tipo, te remete a alguma outra coisa? Você lembra de algum outro desenho, alguma outra coisa que você achava interessante? Acho que a gente pode ser mais abrangente, assim, nessa linha. Não, assim, primeiro que eu acho que é importante a gente salientar que Pokémon marcou muito a nossa geração, porque foi a primeira geração que pegou Pokémon, mas até hoje Pokémon é relevante. Jogos, desenho, filmes, etc., até hoje é relevante. Só que é importante, tipo, salientar que Pokémon, assim como o Dragon Ball, tem uma relevância especial para a América Latina, assim. É socialmente relevante, assim. Eu não sei identificar direito quais são os fatores, mas eu acho que é muito geracional, assim, eu acho que é muito, tipo, tem a ver com os anos 90, com uma entrada forte desse tipo de mercado, né, na TV, nos videogames, etc. Mas é muito forte, fez muito parte, assim, de uma geração toda e faz até hoje, assim, né, e eu acho que talvez se mantenha mais contínuo até hoje do que Dragon Ball, né, apesar de a gente ter Dragon Ball de novo, mas eu acho que foi mais contínuo do que Dragon Ball, nunca parou Pokémon, apesar de ter passado por várias inovações, etc. E tem muitos jogos também, né, recorrentemente sai jogos novos. Eu acho que tem um fator diferente, pelo menos quando a gente vai falar de Pokémon, por causa dessa relevância social que teve Pokémon. Mas, fato é, Pokémon, ele criou-se meio que uma fórmula, assim, né, querendo ou não. E aí tem sempre aquela história de qual que veio primeiro, né, Pokémon, Digimon, sei lá o quê. Mas existiram vários mangás, animes, etc.,
que foram nessa mesma fórmula. Aí não vou entrar no mérito de quem criou primeiro, porque também pouco interessa. O que mais interessa mesmo é a relevância social que aquilo teve, porque a gente teve um momento que inclusive tinha 2 paradinhas de bichinho, de rinha de bicho ao mesmo tempo, que era Pokémon e Digimon. Eu sempre gostei muito dos dois, apesar de serem diferentes, etc. Eu sempre gostei muito dos dois. Mas eu acho que Pokémon acabou se enraizando mais na nossa cultura e na nossa nostalgia, até por causa de como isso entrou também no mercado em geral. Porque, por exemplo, tinha pitulinha do Pokémon, tinha bonequinho do Pokémon que você comprava e tal. Digimon podia até ter, mas não era tão forte essas campanhas de marketing. E os jogos do Pokémon emplacaram muito forte. Quem jogou os primeiros jogos, a fita vermelha, a fita azul, a verde, a amarela, mano, sabe o quão relevante aquilo foi, principalmente pra nossa geração que foi introduzida no videogame, principalmente nos jogos portáteis, assim. O jogo do Pokémon foi um marco muito importante, assim, inclusive de estrutura de jogo. Então, cara, por mais que a gente tenha visto outros fenômenos parecidos, assim, né? Pra mim, Pokémon é de longe o mais relevante, pelo menos pra América Latina, pelo menos pro Brasil, assim. Acho que tem o fator cultural. Pokémon passou muito na TV aberta, tal qual o Digimon. Então, pra gente, talvez você tenha tido TV a cabo, mas mesmo assim não, né? E o Pokémon sempre pertenceu à Nintendo, então ela fez o Game Boy, o Game Boy Color, o Game Boy Advance. E o Pokémon, assim como o Mario, assim, sempre que foi o carro-chefe. Então, era muito doido. Você ia na TV, você estava vendo TV, os bichos lá, e você jogava os bichos, tipo, mostrando pros seus amigos no colégio, né? Então, acho que esse foi um fator muito forte, assim. Você tinha os Pokémons na sua mão, sempre teve essa brisa. Indo pro filme, saindo um pouco da marca, né, indo pro filme, esse primeiro filme, ele conta a história do Mewtwo, que é um Pokémon geneticamente criado. Eles pegam um Pokémon que existe, que é o Mew, momento nerdola, assim, no lore do Pokémon, no conceito de criação de universo do Pokémon, o Mew, tecnicamente, ele é entendido como um feto, né? A estética, o conceito e as formas que o Mew se apresenta, ele parece um feto, e ele apresenta o DNA primordial de todos os Pokémons. Olha, lindo, caralho, eu estudei muito. E aí o Mewtwo, por isso que é Mewtwo, eles pegam um Mew, fazem um clone, e ele é um Pokémon autoconsciente. Eu acho que essa é a brisa. Tipo, a primeira vez que o Mewtwo abre os olhos, ele pensa, ele entende que ele tá num tubo de ensaio gigante, e ele se liberta, entende que ele é um escravo. Então, eu acho meio doido, porque Pokémon, no final, é uma série muito pra criança. Acho que tem uma outra vez que tem um tema mais amplo de discussão. E o filme, o Mewtwo especificamente, eu acho que é o melhor vilão da franquia. Sem sacanagem, assim. Eu vi vários filmes do Pokémon, já vi muito filme do Pokémon mesmo, assim. Eu fico, mano, o Mewtwo, ele é meio sad boy, ele gasta uma brisa diferente. E eu acho que a gente pode, na verdade, começar por ele. Acho que, na verdade, é o ideal, assim. O nome do filme é Mewtwo Contra-Ataca, então, tipo, o que a gente pode partir daí, tá ligado? Frog, você defende o Mewtwo? Qual que é a sua brisa com eles? A minha brisa com esse filme é que o Mewtwo é a consciência dos Pokémons. E aí, tipo, na questão de, tipo, se entender enquanto Pokémons num mundo dominado pelos humanos, sendo que é muito louco essa, eu diria, essa complexidade do mundo dos Pokémons, que é parecida, obviamente, né, uma mimese do nosso, que é, os animais, né, os Pokémons em si, são seres super poderosos, super, tipo, capazes de lançar fogo, lasers, controlar com a mente objetos, mas eles são dominados por seres humanos que não têm nenhum poder, né? Literalmente nenhum poder. Eles só são dominados por seres humanos porque seres humanos tiveram a capacidade de engenharia de criar bolas e dominá-los de alguma forma. E aí eu gosto muito desse filme porque o filme é sobre o despertar da consciência dos Pokémons. E essa é a minha brisa. Essa é a minha brisa que o Mewtwo representa. E aí tem toda a questão de a contradição da consciência dos Pokémon ser criada em laboratório por humanos. Eu acho que o filme é super complexo se você for pensar assim. O filme em si, ele é curto, né? Ele tem tipo 1h10, assim, ele é um filme super curto e ele é super objetivo. Ele é muito, tipo, direto ao ponto, assim. É tipo, começa o filme com a história do Mewtwo, aí eles já vão pra ilha, e aí ele já tem a batalha, e resolve a batalha, e acabou. Só que eu acho que tem várias reflexões da hora, tem vários chavões e tal, e tem umas cenas mó da hora, assim. Mas eu acho que a minha brisa com o Mewtwo é essa. E aí, nessa capacidade de ser o Pokémon, que a gente vê poucos Pokémons ao longo de toda a história do Pokémon, com essa capacidade de reflexão, de pensamento, às vezes de fala, o Mewtwo, ele acaba se destacando muito, porque não só ele não fala, tipo, com a boca, mas ele se comunica pelos poderes telepáticos dele, e ele consegue se comunicar tanto com humanos quanto com Pokémons. E aí ele consegue ir longe nas ideias de dominação, de qual é o papel dele na sociedade, qual é o papel dos Pokémons na sociedade, e eu acho interessante isso no filme. O filme em si começa com uma reflexão de quem é ele e onde ele está, pra, no final, ele ter, enfim, aí tem a evolução do raciocínio dele, mas no final ele ter a reflexão de qual é o papel dos Pokémons e qual é o lugar dos Pokémons naquele mundo. O Mewtwo eu acho interessante porque ele é meio sad boy, eu quero começar por aí. Ele é meio, nunca pedi pra nascer, o que aconteceu. Mas é muito doido, realmente, ele acorda num tubo de ensaio. E aí, tipo, tem uns cientistas em volta dele comemorando porque criaram uma arma de guerra. É basicamente isso.
E, tipo, ele acorda autoconsciente, ele acorda inteligente. Então, tipo assim, você acorda pelado num tubo de ensaio, vendo uns bichos que não é você, porque ele entende que o ser humano não é ele, e eles falam assim, parabéns, você é o mais novo escravo nosso, e você é uma arma de guerra. E aí é uma mistura de coisas. Primeiro que ele não aceita a condição de escravizado, mas ele fica assim, o meu propósito é ser um clone de outro bicho e ser usado como arma de guerra. Eu não posso aceitar essa merda. Eu não aceito essa linha. E é meio curioso assistir esse filme mais velho, porque esse filme tem muitas frases de luta de classes e muitas frases de racismo ao mesmo tempo, e de entender que os bichos são menores que nós, é muito curioso. Logo no começo, aparece o outro vilão, que é o dono da equipe Rocket, que é o Giovanni, e ele fala pro Mewtwo que eles vão ser sócios. E ele usa essa palavra, nós vamos ser sócios, então é uma relação de igualdade. E aí ele põe uma armadura, o Mewtwo de armadura é a pira mais pica que existe, não tem como, o Mewtwo de armadura é muito da hora. E aí, uma hora o Mewtwo tá lá e ele fala assim, mano, mentira, o seu trabalho, a sua existência é para servir os humanos. E ele fica assim, vai se fuder, que porra é essa? É muito interessante, e aí quando ele escapa, né, ele entende que a existência dos Pokémon é para servir a humanidade. E aí nós vamos entrar numa discussão um pouco mais complexa, que não tem uma solução, mas é o seguinte, não dá pra entender bem se no anime e nos jogos, enfim, se os Pokémon são necessariamente autoconscientes ou não. Porque os Pokémons entendem as nossas as ações dos treinadores, vamos dizer assim, né, as coordenadas que a gente pede pra eles fazerem. Os Pokémons meio que falam entre si, tem Pokémons que falam e que entendem o que a gente fala. Ao mesmo tempo, nunca deu a entender que, sei lá, se eu der uma conta de matemática pra um Bulbasauro, que ele vai conseguir resolver. Então, é um meio termo. E aí, olha esse ponto que eu quero trabalhar. Eu não sei necessariamente o que é pior, que é mais escroto de se fazer. É você partir do pressuposto que eles não são seres autoconscientes, então é como se fosse uma rinha de galo, então a gente tá botando animais que nem sabem o que estão acontecendo pra sair na mão por entretenimento e por esporte. Ou se pior, eles são seres autoconscientes, então eles entendem o papel deles, tipo, isso, o Pikachu entende que ele quer ajudar o Ash a ser o mestre Pokémon, só que quem tá apanhando, quem toma porrada todo dia é o Pikachu. E é um anime infantil, enfim, não vou entrar nessa linha. No final, a mensagem do anime tem que ser, tipo, a amizade entre humanos e Pokémons e a paz mundial. Mas o Mewtwo, ele bate exatamente nessa brisa, assim, irmão, eu não tô discutindo aqui se você gosta do seu Pokémon, ou se você não gosta dele. Eu tô discutindo que o sistema que a gente está vivendo escraviza os Pokémons. E eu falei, caralho, Mewtwo tava muito certo. Tipo, beleza, o Ash gosta do Pikachu e o Ash põe o bicho dele pra brigar com os bichos 10 vezes maior que ele. O quanto o Pikachu já tomou de porrada naquele anime pro Ash ser o mestre Pokémon, que não quer dizer porra nenhuma também, é só um esporte naquele universo. Mano, tá muito errado. Então, assim, é interessante, tipo, o grande poder do Mewtwo, na verdade, é a tomada de consciência. E até esteticamente, ele não parece um Pokémon, ele não parece um ser humano. Ele é uma coisa, ele é meio alienígena, né? Tipo, ele tem uma estética meio alienígena. Porque o Mew, ele parece mais um Pokémon mesmo. E o Mewtwo, ele tem umas, apesar do rabo e as maluquices, ele tem umas feições que lembram mais um alienígena humanoide. Então, é interessantíssimo, assim. Ele é uma criatura criada por humanos. Então, ele não é um Pokémon, tecnicamente. Ele não é um humano. Ele transita entre isso e ele usa a autoconsciência que só ele teve pra libertar os Pokémons. Vai se fuder, isso é muito ruim. Então você ainda consegue lutar. Mas eu não tenho tempo para brincar. O destino está próximo. Quem governará? Meus super Pokémons? Ou seu grupo de Pokémons fracos, inferiores, dignos de pena? Nós fomos criados com poderes bem maiores do que os originais. O Mew tem razão. O que ele disse? Ele disse que não se prova nada só mostrando muitos poderes especiais e que a verdadeira força de um Pokémon vem do coração. O que eu acho interessante é que é isso que você falou, assim, o Mewtwo, ele coloca essa questão de, tipo, se vocês gostam ou não dos seus treinadores, ou de se vocês gostam ou não dos seus Pokémons, principalmente, com, tipo, secundário, assim, ele não aborda isso, inclusive teve uma hora que eu achei bem, não engraçado, mas, tipo, é o jeito de falar, que um dos caras, um dos personagens pergunta, tipo, mas você então vai destruir todos os Pokémons e tal, e aí, tipo, é bem contraditório isso no filme, porque ele fala que sim, que ele vai destruir todos os Pokémons que não, tipo, que não estão ali naquela ilha, que eles vão coletar o DNA e tal, mas aí, imediatamente depois, ele começa a soltar umas bolas pra capturar vários Pokémon e guardar os Pokémon e não sei o que, porque ele claramente quer preservar os Pokémons, mas ao mesmo tempo que quer destruir toda a humanidade, o sistema e tal, através dessa, enfim, dessa revolta que ele tá tramando. Eu acho interessante isso, porque o Mewtwo, ele
Primeiro que, né, eu acho que é uma coisa que não pode passar batido. O líder, o Giovanni, que é o líder da equipe Rocket, que é o que aparece lá e tal, que é ele que encomenda, digamos assim, né, que é ele que dá a entender que é a equipe Rocket que produziu o Mewtwo, né. Ele, o líder da equipe Rocket, é meio que tido como quase como um burguês, né. Ele é, tipo, essa simbologia do burguês. Ele é rico, tipo, trilhardário, assim, tanto que ele chega de helicóptero pros lugares. Ele tem aquele Pokémon que parece uma lince e tal, que é bem essa figura, tipo, da pantera, e ele é dono de uma pantera, ele tá sempre de terno, etc. Então, tipo, é essa alegoria do burguês. E aí o burguês engana o Mewtwo pra tratar ele como um igual. E aí, quando o Mewtwo chega à consciência que ele não é um igual dos seres humanos, que ele é objetivamente diferente, que ele está sendo tratado como escravo, ele se liberta. E eu acho essa figura engraçada, porque aí o Mewtwo, quando ele vai querer libertar os Pokémons, ele subjuga outros Pokémons. Ele usa outros Pokémons pra lutarem contra outros Pokémons. E eu não sei, tipo, é o que você falou, não sei, é um anime infantil, a moral da história é bizarrona, não dá pra também ir por esse caminho. Mas o que eu acho que dá pra entender ali, que o Mewtwo, ele se utiliza das armas do dominador pra tentar escapar da dominação, né, pra tentar se libertar. Então, tipo, ele sabe que ele vai ter que batalhar com outros Pokémons, né, tanto que ele se auto-intitula o melhor treinador do mundo. Então ele sabe que ele vai ter que batalhar com outros Pokémons, porque ele sabe que outros Pokémons vão defender os seus mestres. E aí ele cria uns Pokémon que ele fala que são melhores, que são mais fortes. Na prática a gente vê que não é bem assim, né, porque fica bem pau a pau, assim, né, os Pokémon começam a se bater lá e dá meio 0-0, assim. Mas, enfim, ele criou essa narrativa. Aí a gente vê que o Mewtwo, quando ele percebe que não adianta usar a arma do seu dominador pra se libertar da dominação, que aí, enfim, o filme tem a sua resolução e tal, que aí é aquela história meio paz e amor, vem do coração e tal. Foda-se. Eu odeio a resolução desse filme, inclusive, eu acho muito, muito fraco, muito ruim. É meio que as resoluções do Naruto, assim, sabe? Tipo, teve uma conversa, resolveu porque o vilão se sentiu inspirado pelo protagonista. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito boa essa construção de, tipo, quando o Mewtwo, ele tenta se utilizar das armas do dominador e vê que aquilo não vai funcionar, porque não é aquilo que ele quer. Ele não quer assumir o lugar de quem o dominava. Ele quer se libertar da dominação, e são coisas diferentes, né? Eu acho que isso é uma perspectiva importante, porque até quando a gente tá discutindo política, assim, quando a gente tá discutindo, né, a construção do socialismo em outros espaços e tal, é muito comum essa noção, principalmente propagada pela direita, de que um governo de esquerda é tipo, né, a esquerda só quer tomar o poder para assumir o poder em si, para estar no poder. E isso é uma ponte que é importante a gente cruzar no sentido de a nossa construção do socialismo não é simplesmente para a classe trabalhadora chegar ao poder e assumir o lugar da burguesia. A ideia do socialismo é que a gente construa um caminho para que a gente supere as relações do capitalismo. Então, a ideia não é que a classe trabalhadora assuma o lugar da burguesia enquanto classe dominante para dominar outra classe, né? Porque uma das questões do capitalismo é que o capitalismo só existe porque a classe burguesa domina a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora assumindo, a gente não quer passar a dominar a classe burguesa, que a gente quer extinguir as classes. A gente sabe que isso é um processo, que vai demorar, que não é do dia pra noite, mas a ideia é essa, é o caminho dessa construção. E aí o que eu quero dizer é isso, que o Mewtwo, ele percebe que é necessário extinguir as classes para resolver o problema, e não só alterar a dinâmica de poder. Pra você ver como é um personagem complexo, ele desde o começo tem uma certa linha de inferioridade, porque ele sente que ele é um clone. E aí tem aquela brisa, que assim, vamos dizer assim, é um traço secundário do personagem, de que ele é uma criatura. Então ele tem um criador e ele quer tornar-se um criador também. Então ele faz os clones dos Pokémon, né, pra ele ser um criador também. E eu falei, tem frases muito claras no filme, assim, como o Giovanni falando que a existência dele é para servir os humanos. E quando ele fala que ele é o maior treinador do Pokémon do mundo, um molequinho, que não é nem o Ash, um moleque aleatório, fala assim, mas o Pokémon não pode ser um treinador. É impossível. Eu fiquei assim, caralho, é certa audácia. Mas o ponto é que, e aí sendo muito sincero na linha, assim, tipo, o propósito dele de liberdade, de ter essa brisa, ele sempre vai ser visto como um radical. Afinal, a gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Tipo, a existência e a sobrevivência de um radical já é um ato de ser radical. Já é um ato que ele vai ser punido por isso, né? Então ele é meio Magneto das ideias. Eu gosto de pensar assim, tipo, o Magneto não tem necessariamente um problema em lutar contra mutantes que não estão pela causa da própria raça deles, na visão do Magneto. Ele fala assim, porra, nós vamos ser irmãos, senão fica difícil. E aí eu acho que o Mewtwo tem um pouco essa brisa, tipo assim, pô, realmente, infelizmente, alguns Pokémons vão tá pra defender os mestres, mas aí eu tenho o que fazer. E aí, durante o filme, nós vamos, né, bem na linha, e, de novo, é um anime infantil, então o Ash, ele vai defender que, tipo, não, Pokémon são como família. E eu fiquei assim, não, realmente, mas eu não mando a minha mãe lutar com a mãe dos outros pra ganhar medalha, então eu não sei o que você quer dizer com família. Eu não mando meu cachorro sair na mão do cachorro, entendeu? E se a minha mãe mandar eu sair na mão com outro filho, eu vou dizer, mãe, eu te amo, mas não vai acontecer. Mas é mais ou menos aquela relação escrota que as pessoas têm, a galera rica, com a empregada. Eu acho que é uma brisa muito assim, do tipo, é tipo da família, tá ligado? Mas não vai deixar a herança pra ela. É tipo da família, mas a gente pode demitir. É tipo da família, mas a gente troca os Pokémon com outros treinadores. Então, assim, eu não sei muito bem o que o Ash quer dizer com essa brisa da família. E o Pokémon gasta muito essa onda no filme.
filme? Gosto muito, acho que ele vai pra lados que eu não esperava, inclusive, é isso, rever o filme me fez gostar muito. O único ponto é que eu sinto que esse filme, ele trata da desradicalização do Mewtwo. Ele começa radical, e radical no sentido de esquerda, tipo assim, não, o problema é estrutural. O problema é que a gente não pode ser capacho de humanos, mas é um problema geral. E no final, infelizmente, a brisa é, olha só, o Ash me mostrou que Pokémons e humanos podem ser amigos. Então, através dessa experiência individual, eu concordo que a minha brisa estava errada. Entendeu? Tipo assim, eu falo, ele deixou de ser radical pra virar um liberal. Eu adorei, o Frog falou igual o Naruto, é a mesma brisa. É tipo assim, eu sei que você se fudeu a sua vida inteira, mas eu também fui triste. E as pessoas falam assim, realmente, se o Naruto foi triste e eu fui triste, tá tudo certo. Bola pra frente, tá ligado? Por isso que a gente fala que o Naruto é liberal, e não tem episódio sobre isso ainda. Naruto liberal vai ser o nome do episódio. Então, tipo, faz parte, não é isso, faz parte, é um pouco broxante, mas tá tudo bem. Enfim, de novo, um anime infantil, a gente tá aqui pra ter essa brisa. Mas apesar disso, eu acho que a única tristeza que eu tenho é que a gente não vê mais o Mewtwo, tá ligado? O Mewtwo não tem outro filme dele, se não me engano. Nos jogos ele aparece de vez em quando, eu sei que no anime ele volta lá, puta, no final do último episódio, mas eu acho de longe, assim, uma das brisas mais da hora que a franquia já criou. É muito diferente, é muito esquisito, inclusive, ele tem um formato diferente, como eu falei, mais alienígena. E, infelizmente, como eu falei, é um processo onde ele vai se tornando um liberal. Voltando pro ponto, vamos dizer assim, dessa sociedade, é isso, tipo, existe rinha de animal e a gente acha isso bad vibe, mas não é a mesma proporção porque os animais não conseguem explodir um prédio. A partir do ponto que os animais conseguem ter um poder de explodir um prédio, de explodir um caminhão, de matar a gente, a discussão fica mais difícil. Mas volta na mesma linha, tipo, o que o ser humano teve e fez pra subjugar os pokémons? Organização, é isso. A única coisa que o ser humano teve, que fez ele subjugar os pokémons, foi a organização. Através da organização, a gente criou tecnologia, a gente criou linguagem, a gente fez tudo, né? E começou a, tipo, criar os pokémons pra eles serem mais mansos, assim como os animais e tal. Então, assim, beleza. Mas o ser humano não é mais forte, o ser humano não é mais rápido, não é mais inteligente, não é mais nada que os pokémons. A única coisa que a gente teve foi a organização. E é essa a brisa do Mewtwo. O grande diferencial desse pokémon é que ele cria a autoconsciência da classe dele, meio que sozinho ali no tubo, e ele deseja expandir isso pra conseguir organizar os pokémons e livrar eles da opressão. Então, assim, porra, foda, desculpa, assim, é muito bom, assim. Eu acho que o único erro é que no final a gente descobre que, tipo, a verdadeira força do Pokémon vem do coração. E aí você fica, porra, o Ash não era pra ter, porra, Ash tinha que ter morrido mesmo, ia ser do caralho. Se o Ash tivesse morrido e o Mewtwo tivesse ganhado, e aí ele começa agora ele fala assim, porra, o meu reino agora vai ser o mundo. E aí acaba o filme e ia dizer assim, todas as crianças iam chorar no cinema, mas ia ser um filme do caralho, assim. Tirando isso, todo esse contexto geral, eu acho que tudo que a gente falou hoje numa brisa mais ampla, assim, filmaço, envelheceu como vinho pra mim, eu gostei muito mais de ter assistido esse filme mais velho. A gente não expandiu tanto as pautas, porque eu falei, acho que a gente tem pauta suficiente aqui e discussões pra fazer 1 hora de episódio. Eu fui ler o wiki de Pokémon, eu fui ver a vídeo-análise, assim, é isso, vocês despertaram o terça militante nerdola, igual no episódio dos X-Men, então eu me boicotei bastante pra não perder a linha nesse episódio. Eu quase chorei falando, não é sacanagem não, esse episódio foi muito legal pra mim. Eu gostei muito, Grifafrog, eu gosto muito de você, eu fico muito feliz que a gente tem esses momentos. Eu sou muito grato pela nossa construção. Enfim, pra quem não sabe, falando um pouco de indústria pra gente fechar esse assunto, e essa pauta, esse episódio, o Pokémon, ele é de um gênero, vamos dizer assim, que chama Mon, né? Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Tecnicamente é um Mon também. O que é um gênero Mon? É que a gente quer pôr as crianças pra brigar no anime, mas isso não é tão interessante, isso não vende tão bem. Então as crianças vão ter alguma criatura, algum ser que vai sair na mão por elas. Então Pokémon, Digimon e Yu-Gi-Oh! É a mesma coisa, né? Eles jogam cartas que são criaturas que vão sair na mão pela criança. Tudo isso para as crianças não terem que sair na mão, e isso é menos vendável muitas vezes. E porque sempre que os bichinhos estão saindo na mão, você consegue marketear isso melhor. E aí você vai comprar os seus bichinhos nas cartas, nos jogos, seja onde for, para eles saírem na mão também. Mas eu acho que cada Mon tem realmente uma proposta. Acho que daria pra gente falar de Yu-Gi-Oh! Sem sacanagem. Eu acho que eu conseguiria fazer um episódio de Yu-Gi-Oh! Com certeza vai ter um episódio de Digimon. O Frog se fudeu em ter citado isso, porque eu não tinha pensado. Tem que ter episódio de Digimon, dá pra falar muita coisa de Digimon, mas nós vamos ter que ver todos os episódios do anime. E pra fechar mesmo, assim, o anime continua bonito. Eu acho que o anime dos anos 90 é mais bonito do que o remake. O remake ele é 3D, então é meio esquisito. Vejam o anime dos anos 90 se vocês tiverem curiosidade. Acho que o nosso papo aqui pode ser entendido, assim como um outro episódio que a gente fez, como uma discussão sobre veganismo, né? E esse papo caiu uma vez pra gente. E sim e não, eu entendo mais ou menos qual é a linha do veganismo pra gente chegar nessa conclusão, mas eu entendo o que nós estamos falando aqui é de classe. E eu acho que a classe tá um pouco acima desse conceito quando a gente vai trabalhar teoricamente, pelo menos no sentido marxista. Não quer dizer que você tá errado em ser vegano, tá? Só dizendo que não é essa linha teórica que a gente quer trabalhar aqui. E tomara que um dia os Pokémons entendam o que tá acontecendo e destruam toda a raça humana.
o Mewtwo tava muito certo. Encerra aí, Frog. É assim, eu gosto do filme. Eu falei pro Terço até antes da gente gravar. Eu lembrava melhor, honestamente, assim. Eu fiquei decepcionado com o final, não lembrava do final ser tanto decepcionante assim. Mas eu acho que é um filme que traz reflexões da hora, assim, como a gente falou. Eu acho que as figuras de linguagem, principalmente o que o Mewtwo representa e tal, dentro do mundo do Pokémon é da hora. E é nostálgico, assim, a animação, principalmente do original, essa estética dos anos 2000 e tal, do Pokémon original, né? É muito legal, assim, tipo, é aquela brisa, assim, eu fui assistir o filme, eu senti o gosto, sabe, o cheiro de estar assistindo Pokémon quando era moleque, à tarde, na hora do almoço e tal. Nossa, tipo, muito nostálgico, assim. Então, tem isso também. Eu acho que, tipo, o Pokémon em si, o mundo do Pokémon tem várias problemáticas, esse bagulho de, tipo, serrinha de gala é bem problemático e tal, né, se você parar pra pensar. Então, tem várias questões ali. Mas eu acho que, pra gente, como eu falei, é algo que socialmente é muito relevante pra nossa geração, e eu acho que não dá pra ser ignorado. Eu acho que é um filme bom, tem reflexões importantes. Pokémon é importante, tem reflexões importantes, então eu acho válido, por isso que a gente quis trazer aqui pra conversa. Eu acho que esse filme tem meio essa brisa similar, assim, dos X-Men, Magneto, etc, né, tipo, dessa figura mais radicalizada, e é sempre como a maneira com que, e não é coincidência nisso, óbvio, de que a maneira que a figura mais radicalizada é tratada é sempre quase como um vilão, como um terrorista, ou algo nesse sentido. Então, sempre que essas figuras aparecem nas ficções, eu sempre tento ter um olhar mais atento àquela figura pra ver como eles estão tentando representar, quais ideias eles estão tentando representar e coisas assim. Então, eu acho que isso é sempre relevante pra gente ter em mente. Então, fiquem ligados sempre que tem essa figura, assim, né, similar ao Mewtwo, ao Magneto, coisas assim. Mas de resto, assim, mano, eu recomendo vocês reassistirem isso, tanto por nostalgia, quanto porque é bom, tem um enredo legal, tem figuras legais, tem reflexões legais, e, pô, né, na moral, assim, é bonzão o filme. Apesar do final, dessa parte de a verdadeira força dos Pokémons vem do coração, o filme é da hora, vale a pena, assim. É isso, queridos, fiquem bem e temos que pegar todos. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.